Olá, meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista, sou terapeuta de reprocessamento generativo, terapeuta master e também sou especialista em expressões corporais. E hoje eu vou falar com vocês sobre a rejeição e como ela pode afetar cada um de nós ao longo da vida. A rejeição é um sentimento de afeto profundo e duradouro. Mas existe uma diferença entre rejeição e abandono. Rejeição é quando, por exemplo, alguém convive com a outra pessoa, tem uma amizade, um parentesco com a outra pessoa, mas rechaça aquela outra pessoa, desfaz daquela outra pessoa. A pessoa está ali, mas ela não é aceita, ela não é bem tratada, ela não é bem-vinda. A rejeição é, por exemplo, quando estão pessoas numa mesa e alguém sempre tenta falar e as outras não deixam ela falar, rechaçam aquela pessoa, tiram-lhe a voz. O abandono é quando alguém não quer um relacionamento, não quer alguma coisa, não quer aquela pessoa ali. Eu não quero você, eu não posso ficar com você. De toda maneira, tanto a rejeição quanto o abandono, elas doem e doem muito em quem passa por esse tipo de sentimento e de tratamento. Muitas vezes, essa rejeição, ela pode vir desde a gravidez. É aquela mãe que não desejava mais ficar grávida. Talvez ela já teve outros filhos e para ela já estava bom de filhos e veio mais um e ela não desejava aquela gravidez. Ou é aquela gravidez que aconteceu e aquela mãe não gostaria de forma nenhuma de ter aquela gravidez. Mas de alguma maneira e por algum motivo ela mantém a gravidez. E a criança nasce. Então aquela criança, desde o ventre, ela sentiu aquela rejeição. E ao longo da vida, muitas vezes, quando a criança fala, os pais não ouvem. Eles ouvem os outros filhos, mas não ouvem aquele filho. Aquele filho é colocado em segundo plano, em segundo lugar. É aquela pessoa sempre colocada de lado, que muitas vezes se isola e não quer ser notada, que não consegue se adaptar e ficar ali no meio. É preciso dar muita atenção para isso. Por quê? Porque a ferida da rejeição pode ser muito profunda, pode ser uma dor muito grande em quem é tratado dessa forma. Muitas vezes essa rejeição é por causa do sexo. Muitas vezes a pessoa desejava, por exemplo, um filho do sexo masculino, mas vem uma menina, uma pessoa, um ser do sexo feminino. Então aquela pessoa vai ser sempre rechaçada quando não existe uma aceitação de que aquela pessoa veio naquele sexo e tudo bem. A dor da rejeição é constante e ela pode causar alguns problemas em quem é rejeitado e não é tratado da maneira decente e da maneira certa que se deveria tratar uma pessoa na família. Muitas vezes é aquela pessoa que tem dificuldade de se envolver emocionalmente, está sempre trocando de par, tem aquela dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque ela prefere rejeitar a ser rejeitado. Ela prefere não se envolver para que não haja um envolvimento com ela. É aquela pessoa que muitas vezes em alguns grupos ela não vai conseguir se enquadrar ali, porque ela não se sente bem no meio do grupo, porque talvez ela não se sente tão bem recebida de maneira ilusória ou de maneira real. E quando existe uma gravidez e a mãe, as outras pessoas em volta não aceitam aquela gravidez, não tratam aquela gravidez com a devida dignidade, a mãe vai sentir aquela rejeição dela e da criança.
E essa rejeição a criança também vai carregar ao longo da sua vida. Então, quando uma pessoa é rejeitada desde a infância, essa dor vai ficar no seu subconsciente, marcado, recalcado, guardado ali, como se em uma panela de pressão. Quando não causa aquele desamor, aquela dificuldade de se relacionar, pode causar aquele medo de perder, aquele medo de ser rejeitado. Esse medo de perder pode ser um gatilho emocional muito forte, que faz com que a pessoa se sinta sempre muito triste quando tem que passar por situações assim angustiantes de terminar um relacionamento, por exemplo. Palavras mal faladas como do tipo, eu te achei no lixo. O que é o lixo? O lixo é algo que não se usa mais. Ou uma irmã dizendo para outra, minha mãe te achou no lixo. Isso é uma coisa que não se usa mais. É uma coisa que você vai jogar fora, que faz com que a pessoa se sinta rejeitada. Ou aquela coisa do tipo, uma irmã dizer para outra, devia ter te afogado na banheira. Isso também é uma maneira amarga de mostrar a rejeição pelo outro. Quando numa mesa não se dá a palavra para uma pessoa, apenas alguns falam e tira-se a palavra de alguém, essa é uma maneira de dizer você não é aceito aqui, você não é bem-vindo aqui, você não é importante para nós. São máscaras de defesa, é como se a pessoa dissesse, você não é importante. Por que é importante olhar para o nosso passado e para como somos tratados, se fomos rejeitados ou não? Porque isso vai marcar o nosso futuro de uma maneira positiva, porque você pode aprender a lidar com isso. Você pode aprender a sair de uma situação sem se sentir rejeitado, sem permitir que te excluam, sem permitir que te rechacem, mais forte, mais poderoso, se sentindo melhor consigo mesmo, porque o que importa não é o sentimento do outro, mas é o seu sentimento com relação a você mesmo e ao seu merecimento nesse mundo, na família e na sociedade. Não se esqueça disso. E se inscreva no canal. Vamos continuar juntos a falar sobre psicanálise e como nos afetam sentimentos como a rejeição e o abandono.